Roupas pretas, flores, fotos. Hoje vamos descobrir os elaborados rituais do luto da era vitoriana. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês, um canal onde eu conto casos reais de crimes e histórias que marcaram a França e também a Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E eu espero que esse canal chegue logo aos 100 mil inscritos. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que particularmente eu amo, que é o fascínio da era vitoriana pela morte. Esse era um encantamento dessa época que pode ser entendido por vários fatores sociais, culturais, religiosos e que foi marcado por uma série de características e eventos que moldaram a maneira como as pessoas viam e lidavam com a morte. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa com o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido, que se iniciou em 20 de junho de 1837 até a sua morte em 1901. Um período que foi marcado por grandes mudanças sociais, econômicas e tecnológicas devido à Revolução Industrial. A sociedade vitoriana tinha rígidas normas de moralidade e comportamento e, obviamente, a família real influenciava fortemente essa cultura popular. E apesar de ter sido uma época de grandes avanços médicos e científicos, foi um período onde existia altíssimas taxas de mortalidade. A população vivia em média no máximo entre 40 e 45 anos de idade. As crianças sobreviviam até os 5 anos. As doenças eram devastadoras, não existiam antibióticos, vacinas e por isso as pessoas morriam muito jovens. E essa combinação de fatores contribuiu para que as pessoas sentissem um fascínio peculiar pela morte. O falecimento não era apenas uma parte inevitável da vida, mas também um evento envolto em rituais elaborados, crenças espirituais e, por que não dizer, também em arte. Além das doenças, havia também as guerras que traziam essa nova percepção da fragilidade da vida. E tudo isso combinado criou uma cultura onde a morte era uma presença constante na vida. Essa frase é incômoda e, claro, antagônica, porque a morte está presente na vida, mas é a realidade de todos nós. Inevitavelmente, a gente sabe que todo mundo vai passar por isso um dia. Vamos começar pelos perturbadores registros fotográficos dos defuntos. Algo que hoje nos soa muito mórbido e assustador até, era uma prática muito comum da época. Era também uma maneira de homenagear, a pessoa falecida e atenuar também a dor da perda. A primeira fotografia reconhecida foi produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigidas 8 horas de exposição à luz solar. Em 1833, o franco-brasileiro Hercule Florence, ou Hércules Florence, realizou em Campinas o mais antigo registro fotográfico conhecido da América, por meio de um papel sensibilizado via cloreto de prata. A invenção do termo fotografia é atribuída a ele. No início do século XIX, a fotografia era uma tecnologia que estava ainda nascendo, estava em desenvolvimento. E ela era inacessível para a maioria das pessoas. Esse era um luxo reservado para as pessoas que tinham mais dinheiro, os ricos, da alta burguesia, os nobres. E a fotografia era somente para momentos muito grandiosos, como, por exemplo, um casamento, um batizado, a partida do filho mais velho para a guerra. Mas em 1839, o francês Louis Daguerre aprimora a técnica de exposição e inventa o daguerreótipo. Agora, o retrato ficava pronto com uma exposição entre
20 e 30 minutos, ou seja, muito mais rápido. E a partir do surgimento deste equipamento, o retrato vai se tornar muito mais acessível, até mesmo para as pessoas menos abastadas. A partir de 1840, esse equipamento começa a ser comercializado e os fotógrafos têm mais mobilidade para se deslocar até a casa das pessoas. Como eu disse, naquela época a qualidade de vida não era muito boa, as pessoas viviam pouco e principalmente as crianças morriam muito cedo. Tão cedo a ponto de que essas crianças não tinham tido nem oportunidade de tirar nenhuma fotografia. E assim os pais não tinham nenhuma imagem para se lembrar da criança. E foi a partir disso que começou a surgir a fotografia pós-morte. É realmente um pouco esquisito pensar em fotografar um bebê que não tem mais vida, mas esse seria o único registro fotográfico que aquela criança teria e a única imagem que os pais poderiam guardar dela. Eu já disse aqui em outro vídeo que antigamente, quando não existia fotografia, quando alguém falecia, o hábito era fazer uma máscara mortuária, que era realmente tirar um molde do rosto da pessoa para guardar, fazer um busto e guardar como memória daquela pessoa. As famílias mais abastadas também faziam pinturas, retratos dos seus entes queridos. Mas essas alternativas eram caríssimas, não era todo mundo que podia fazer isso. E a fotografia veio de encontro a essa necessidade, porque se tornou algo barato, acessível, para imortalizar os seus entes queridos que já haviam falecido. Os bebês eram fotografados normalmente no colo da mãe, que a segurava nos braços, mas eles também podiam ser fotografados deitados na cama ou no berço, com os olhos fechados, como se estivessem dormindo. Eles também podiam estar deitados no carrinho de bebê ou até mesmo no próprio caixão. A criança também podia estar acompanhada de flores ou de objetos que eram dela, por exemplo, bonecas. Mas também era comum usar crucifixos. As mãozinhas às vezes eram colocadas sobre o peito. Os irmãos também poderiam posar na mesma fotografia ou a família toda. Alguns fotógrafos também faziam um trabalho de pós-produção, retocando as fotografias, colorindo as bochechas das crianças com um tom mais rosado, para deixar com um ar um pouco mais natural, menos mórbido e parecer que a criança estava viva. Eles também desenhavam algumas flores, ou eles também podiam colorir alguns acessórios que a mãe estivesse usando, como por exemplo brincos, broches, colares. Cada fotógrafo tinha seu estilo próprio. A partir daí, a fotografia pós-morte começou a virar um negócio e muitas famílias chamavam os fotógrafos para irem até suas casas e assim registrarem aquele momento do funeral e do defunto. E então outras técnicas passam a ser desenvolvidas para dar a impressão de que a pessoa estava viva e não morta. As poses começaram a se modificar um pouco e o falecido podia ser fotografado sentado em poltronas, cadeiras. Eles eram fotografados de olhos abertos ou até mesmo em pé ao lado dos familiares vivos. Algumas fotos são tão impressionantes que é realmente difícil de saber qual é a pessoa sem vida. Você saberia me dizer qual dessas 3 pessoas é a morta nessa imagem? Para facilitar o trabalho e para manter as pessoas em pé, foram criados equipamentos que ajudavam os mortos a permanecerem nas posições corretas. Eram estruturas de ferro que serviam para apoiar o corpo, fixar a cabeça, braços e pernas. Uma outra técnica era de fotografar a pessoa de olhos fechados e depois desenhar os olhos dela abertos. Mas algumas fotos são bastante perturbadoras. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa para conversar aqui com vocês sobre esse assunto, eu vi muitas fotos, mas muitas mesmo. E eu confesso para vocês que me perturbou um pouco. Eu fiquei com medo a ponto de sonhar com isso, ter pesadelo. Eu senti medo de verdade. Hoje em dia as pessoas falecem muito mais nos hospitais, mas naquela época as pessoas faleciam em casa e os funerais eram feitos ali mesmo, na casa de cada pessoa, geralmente no salão, na sala da casa. Mas existiam algumas regras para isso também. O falecido não podia ficar sozinho de forma alguma. Era imperativo ter a presença de alguém ao lado dele ali durante todo o funeral. Isso porque eles acreditavam que se tivesse
tivesse alguém ali com o morto, ele teria uma passagem muito mais tranquila, ele iria calmamente pro lado de lá. Outro motivo para ter uma pessoa sempre ali era por causa dos ratos. Se existem ratos aqui na Europa até hoje, imaginem naquela época onde as condições de higiene eram muito duvidosas. E para evitar que os ratos se aproximassem e até roessem o morto, era sempre bom ter uma pessoa por perto. Naquela época também o funeral podia levar alguns dias para dar a oportunidade dos amigos e os parentes chegarem até a casa da pessoa. E por isso o embalsamento era muito importante, que era para conservar o corpo para quando o parente chegasse pudesse ver ali a pessoa e não ficar espantada. E o arsênico era muito utilizado para conservar o corpo. E para que as pessoas não sentissem nenhum mau cheiro, muitas flores frescas eram colocadas no salão e principalmente ao lado do corpo, que era justamente para evitar que os convidados sentissem algum odor desagradável. As famílias mais ricas, mais abastadas e também os nobres convidavam os parentes e os amigos para o funeral através de um convite oficial. E existia todo um padrão para a confecção desse convite. E após a cerimônia, os convidados ficavam para um almoço ou para um jantar. As refeições eram servidas normalmente, mas a diferença ficava por conta dos biscoitinhos de luto, que eram envoltos em uma embalagem que podia conter uma oração ou uma homenagem ao falecido. Esses biscoitos eram fechados com um laço de fita preto e era comum que os convidados guardassem o papelzinho do biscoito como uma lembrança. Durante o funeral também existia um outro item muito interessante, os vasos de lágrimas, também conhecidos como lacrimatories ou tear catchers. Os vitorianos achavam que guardar as lágrimas derramadas por um ente querido dentro de um frasco representava a profundidade do luto. E depois a pessoa que guardava suas lágrimas dentro desses frascos entregava isso para a família do falecido. Era um meio também de simbolizar o quanto aquela pessoa era querida e o quanto ela ia fazer falta na vida dela. E apesar desses frascos serem mais associados a essa época vitoriana, a sua origem é muito mais antiga, remontando à civilização romana e grega. Outra coisa muito importante era a forma como o falecido era retirado de casa. Existia um sentido correto de retirar aquele corpo, que deveria ser feito através dos pés e não pela cabeça. A crença era que se o falecido fosse retirado pela cabeça, então ele teria o direito de voltar e pegar um outro familiar para se juntar a ele, ou seja, isso provocaria uma segunda perda. Então era muito importante que o corpo fosse retirado através dos pés para que não houvesse nenhum risco. Obviamente que os cemitérios e os monumentos também foram extremamente influenciados por essa época. Os cemitérios eram projetados como parques tranquilos e os monumentos e lápides eram muito mais elaborados e detalhados. Antes disso, as lápides tinham somente inscrições simples, mas na era vitoriana a arte tumular era primorosa e usava vários símbolos, como colunas quebradas, que representavam a vida interrompida, ampulhetas aladas, que significavam a passagem do tempo, e urnas drapeadas, que significavam o luto. A arquitetura gótica também influenciou o design de muitos túmulos e mausoléus da época. E os cemitérios deixaram de ser locais somente para sepultamento e passaram a ser locais de visitação e reflexão. Eles se tornaram uma parte importante da paisagem urbana vitoriana. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já fiz vários vídeos visitando cemitérios diferentes aqui de Paris. Pode parecer estranho para alguns de vocês, mas visitar cemitérios é uma coisa muito comum aqui. É uma coisa tão natural que as pessoas que trabalham ao lado de cemitérios costumam almoçar por ali. Muitas pessoas vão ali para ler ou para ter só um momento de paz. E existem também muitos tours guiados em cemitérios, onde os guias vão falar sobre as personalidades importantes que estão repousando por ali, ou então vão mostrar alguma arte tumular, obras de arte feita por escultores importantes. Obviamente que isso não acontece só na França, acontece em diversos países, inclusive no Brasil. Esse é um passeio que eu adoro
adoro fazer e eu sei que vocês vão me julgar agora, mas eu prefiro muito mais visitar cemitérios do que igrejas. Um outro hábito desse período era enterrar as pessoas com um pequeno sino dentro do caixão. E aí vocês já sabem por quê, né? Porque eles tinham um pânico de ser enterrados vivos. Esse sino ficava ali ao lado do defunto just in case, né? Somente no caso de uma emergência. Eu tenho certeza que você já pensou nisso, eu já pensei também e achei até uma estratégia interessante. E esse era um medo generalizado, inclusive um tema que era abordado nos artigos de jornais. Mas não existe nenhum caso documentado ali da época que esse sistema tenha funcionado. Ou seja, não sabemos se é porque o sistema não era bom ou se todo mundo daquela época realmente foi enterrado bem mortinho. Uma outra prática bastante comum e um tanto quanto inusitada eram os souvenirs, ou seja, as lembranças. Os parentes costumavam cortar uma mechinha do cabelo ali do ente querido e com esse cabelo eram feitos joias, brincos, pulseiras, camafeus. Era uma infinidade de joalheria que podia se fazer com uma só mecha de cabelo e obviamente que se você fosse muito rico, você poderia enviar esse cabelo para um ourives que então ia fazer uma criação muito mais elaborada, uma joia com pedras preciosas, tudo ia depender do nível de investimento que a pessoa quisesse fazer ali na época. E foi nesse período vitoriano que foi instituído um dress code, ou seja, um código de vestimenta que nós utilizamos até hoje, o preto para simbolizar o luto. Isso porque em 1861 acontece o falecimento do príncipe Albert, marido da rainha Vitória, e ela decide usar roupas pretas como forma de expressar o seu luto. Aliás, ela fica vestida dessa forma durante 40 anos após o falecimento do seu marido. Essa decisão tomada pela monarca realmente definiu os códigos da moda e é algo que perdura até os dias de hoje. Uma viúva vitoriana deveria ficar de luto durante 2 a 3 anos e haviam 3 estágios para passar por esse período. O primeiro estágio se chamava Deep Mourning, luto profundo, e a viúva deveria se vestir inteiramente de preto e também portar um véu preto sobre o rosto durante 1 ano e 1 dia. O segundo estágio se chamava Second Mourning, segundo luto, e agora a viúva poderia retirar o véu, mas deveria se vestir ainda completamente de preto, e isso durava 12 meses. O último estágio era o Last Mourning, o último luto, e agora sim a viúva já podia usar algumas peças coloridas mais como acessório. Ela deveria se vestir de preto, mas usava algumas coisas para dar um pouco de cor. E esse estágio podia durar de 6 meses a 12 meses. Somente depois de cumprida todas essas fases é que aí sim a viúva poderia se vestir normalmente, frequentar reuniões sociais, quem sabe pensar em se casar novamente. E isso era observado de perto pelos membros da família, pelos religiosos, então a viúva tinha que seguir à risca essas regras. Obviamente que o viúvo não tinha essas regras todas, claro, né? Homem sempre tem vantagens nessa vida e inclusive ele poderia se casar com uma outra mulher durante o luto. Não importava se ele tinha perdido a mulher há 1 mês ou há 3 anos. Se ele encontrasse uma noiva adequada, ele podia se casar. E a maioria dos viúvos tinha filhos, então eles tinham o interesse de se casar bem rápido porque eles queriam uma mulher para cuidar dos filhos dele. No dia do casamento, o marido poderia então usar um terno que fosse do seu agrado. A noiva também podia vestir branco, tudo normal. Mas no dia seguinte, o marido deveria usar o seu terno preto com um chapéu simbolizando que ele ainda estava de luto, e a nova esposa também deveria aderir ao luto. E aí sim, ela ia ficar também de 2 a 3 anos. As crianças também tinham códigos de vestimenta para esse período. E se a criança tivesse menos de 12 anos, ela podia se vestir normalmente, mas no inverno ela deveria portar acessórios pretos e no verão acessórios cinzas. Mas se a criança tivesse mais
mais de 12 anos, ela teria que se vestir conforme um adulto completamente de preto e também durante o mesmo período de luto do pai ou da mãe. E como saber todas essas regras? Quem que indicava o que era certo e o que não era certo? Existia um livro específico para isso. Esse era um livro distribuído pelas funerárias gratuitamente e existia também algumas revistas que falavam sobre isso. E o livro indicava como as viúvas e viúvos deveriam se comportar, se vestir e até o que comer. Um outro rito bastante curioso era que a família deveria cobrir com tecido preto tudo que brilhasse dentro da casa, ou seja, vasos, joias, quadros que fossem de prata ou de ouro, tudo isso deveria ser coberto, porque todos os objetos que brilhavam eram sinônimo de alegria e o período de luto deveria ser um período de recolhimento. Deixar esses objetos à mostra seria desrespeitoso com o falecido e por isso a família deveria cobrir tudo. Outra coisa muito importante que deveria ser coberta com tecido preto eram os espelhos. Isso porque além de refletir os objetos e a luz do sol também, era muito perigoso olhar para um espelho depois de um falecimento na família, porque o defunto podia aparecer ali no espelho e pedir para que você o acompanhasse. Então ninguém queria arriscar ir para o outro lado, então por via das dúvidas era melhor esconder o espelho também. Mas imaginem como deveria ser mórbido o ambiente das casas da época, porque tudo era feito de madeira maciça, coisas muito escuras. Então as casas deviam ficar com um ar tão sombrio, tão pesado, e o luto devia realmente ser muito mais denso, né? E demorar até para passar, porque o ambiente devia ter uma energia bem baixa. A religião predominante no Reino Unido era o cristianismo, especificamente o anglicanismo, que é a tradição da igreja na Inglaterra, mas foi nessa época que se tornou muito popular o espiritismo. Muitas pessoas, acreditando na possibilidade de se comunicar com os mortos, faziam sessões espíritas com os médiuns dentro da própria casa. Essa prática era super comum e era uma forma de oferecer consolo aos enlutados. Além disso, as pessoas eram muito curiosas para saber o que tinha do outro lado da vida, então obviamente que isso se tornou uma febre e existia também uma forte crença em fantasmas e entidades sobrenaturais. A Rainha Vitória era super interessada no espiritismo e ela organizou várias sessões espíritas no Palácio de Buckingham. Além dela, outras celebridades importantes eram fãs da prática do espiritismo, como por exemplo o escritor Sir Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, o criador da lâmpada incandescente, Thomas Edison, e na França o escritor Victor Hugo era praticante do espiritismo e fez várias sessões de mesas girantes quando ele estava no exílio. Isso aconteceu principalmente após o falecimento da sua filha mais velha, Leopoldine Hugo, em 1843, e eu já contei essa história aqui no canal. Então primeiro assiste esse vídeo e depois vai lá correndo assistir a história da Leopoldine Hugo. E se esse clima de luto influenciou a vida das pessoas, é claro que influenciou também a arte. E a literatura frequentemente abordava esses temas da morte e do luto. O escritor Charles Dickens explorou a mortalidade e a perda nos seus livros. Porém, o escritor que mais abordou esse tema foi Alfred Lord Tennyson. Ele é conhecido por suas reflexões profundas e pessoais sobre esse assunto, e suas obras não refletiam somente suas próprias experiências de perda, mas também fornecia uma forma de consolo e compreensão para muitos dos seus contemporâneos. A arte vitoriana também tinha muitos símbolos de morte, como por exemplo o crânio, a ampulheta, o anjo da morte, e era muito comum encontrar esse tipo de objeto decorando a casa das pessoas.
Bom, gente, o fascínio pela morte da era vitoriana foi uma expressão única de uma sociedade que estava vivendo várias transformações. E não dá para negar que esse período deixou pra gente um legado de rituais extremamente elaborados e que a gente segue alguns deles até hoje, como por exemplo, se vestir de preto, usar flores. Eu acredito que esse encantamento pela morte e pelo luto nada mais era que uma forma de encarar a realidade da perda de uma pessoa amada. Claro que também tudo era envolto em muita mística, muita crença, algumas bizarrices, é verdade, como por exemplo o fato de fazer joias com os cabelos, apesar de eu achar que eu usaria algo assim, mas a maioria dos rituais era feito para homenagear as pessoas de maneira muito respeitosa e muito digna. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Tem aqui algum ritual que você acha que é muito bizarro ou que você não faria de jeito nenhum? Me deixa a sua opinião aí nos comentários porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que sempre tem vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, coloco várias fotos do meu dia a dia, conteúdos diferentes e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.